Sinergia. Fone 3879-3011. Acesse www.sinergia.org.br. Bem-vindos a este Floripa em Foco, que começa agora com o Sinergia, o Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Eletricidade, não é mesmo? Isso. Mais uma vez conosco, com muito prazer, recebemos a Simone Regis. Bem-vinda, Simone. Obrigado pela presença. Obrigada. Obrigado. A Simone Regis é diretora de formação do Sinergia, de formação sindical, né? Formação sindical. Isso. E você estava contando, inclusive, que já esteve com o Marinho e um outro colega num curso de formação. Que curso era esse mesmo? Isso. A gente está fazendo um curso na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Está acontecendo ainda? Está acontecendo. É um curso que acontece em 4 etapas, né? Para quem tem nível superior, ele conta como uma pós-graduação. Quem não tem nível superior, conta como uma extensão, tratando sobre energia e sociedade. Legal. Então, a gente ficou 15 dias em janeiro, vamos ficar mais 15 dias agora em agosto, e no ano que vem mais 2 etapas. 4 etapas, né? 4 etapas. quinzenas. Legal, legal. Parabéns. Simone, e o que está acontecendo, então, com a Celesc, que você estava dizendo que hoje ou amanhã ela vai estar no Ministério Público do Trabalho assinando um ajuste de conduta. Por que a Celesc precisou ser ajustada? A Celesc foi convocada para assinar hoje, né? Hoje. Vai acontecer hoje o evento. Esperamos que ela assine, né? Mas ela foi convocada pelo Ministério Público do Trabalho para assinar um termo de ajuste de conduta. O que trata esse termo de ajuste de conduta? Trata das horas extras excessivas que estão acontecendo na empresa, né? Então, esse termo de ajuste de conduta solicita ou vai trazer para a empresa que ela passe a respeitar o limite de 2 horas extras diárias, o espaço intra-jornada, que são de 11 horas entre uma jornada e outra, né? E os horários de descanso e intervalo para refeição também. Não estão respeitando isso, é? Não. Mais de 2 horas por dia de hora extra é fácil. Nossa, 4 ou 6 horas, o pessoal que trabalha na rede, que trabalha na operação, né? São muitas horas extras. E o horário normal é 6 ou 8 horas? Eles trabalham em turno, são 8 horas de turno, né? Não é um horário de trabalho como a gente trabalha todos os dias. Eles têm o turno e a folga, ficam 3 dias à disposição nesse turno, e depois tiram 24 horas de folga. Mas entre cada turno eles têm que ter um espaço de 11 horas para poder repousar, até porque eles trabalham em área de risco, né? E todos esses intervalos não estão sendo respeitados, principalmente a questão da hora extra. E como é que a Celesc chegou a ser convidada para ir até o Ministério Público para fazer esse ajuste? Quem é que começou esse processo? Começou com a denúncia dos sindicatos, né, a respeito desse excesso de trabalho dos nossos trabalhadores. A gente fez uma denúncia no Ministério Público e, enfim, foi feita uma série de investigações. Não é de hoje, então, que está acontecendo? Não. Já tem rolado essa questão na Justiça já tem um ano e meio, mais ou menos, que a gente fez as denúncias, e agora já foi marcado outras audiências, se solicitou concurso público, a empresa alegou que estava fazendo o concurso, daí o promotor deu mais um tempo para a empresa fazer o concurso, e agora a gente está chegando na assinatura do TAC. E fizeram o concurso? Fizeram, o primeiro concurso foi feito... Aquele dos eletricitários que ninguém passou? Justamente, ninguém passou, agora a empresa fez um novo concurso. Passaram, as pessoas foram aprovadas, ela tem que chamar 130, mas até o momento não chamou ninguém, a gente está na expectativa. Enquanto isso, os nossos eletricistas estão lá fazendo horas extras. De montão. Muitas, 120 por mês, 180 horas extras por mês. E você falou, Simone, tomara que ela vai e assine hoje. Ela pode se recusar? Pode se recusar. Mas sofre penas, porque é o Ministério Público do Trabalho que está chamando, né? Se ela não assinar, o Ministério Público pode ou se assinar e descumprir, pode abrir uma sindicância, justamente. Então, mas sempre tem a possibilidade, ou o diretor pode vir com outro argumento, pedir mais uma prorrogação de tempo, enfim, a gente nunca sabe o que vai acontecer. Então, né? A expectativa é que seja assinado hoje. E a ação de ajuste de conduta é sobre excesso de horas extras? Sobre excesso de horas extras. Isso vai envolver toda uma questão de segurança do trabalho, né? Porque quando a gente trata de hora extra, a gente está tratando de falta de pessoal, porque essas pessoas estão fazendo hora extra porque o quadro não está completo, então envolve o concurso público, porque ela se comprometeria, né, nesse TAC,
a manter um quadro mínimo para poder atender a sociedade conforme tem que ser atendida. Então, isso envolve quadro pessoal, contratação, concurso público, envolve a qualidade de vida dos trabalhadores, porque eles não vão estar sob esse excesso de hora extra que estão hoje. Influencia a segurança também, Simone? Influencia na segurança também. Por quê? Principalmente. Porque o eletricista ele trabalha numa área de risco, né? Então, quando ele está com uma sobrecarga, ele está muito tempo trabalhando, por mais que ele seja um eletricista experiente, atencioso, use todo o IPI, que ele tenha conhecimento das normas de segurança, a pessoa já está estressada e em algum momento ela pode cometer um ato inseguro e sofrer um acidente na rede. Probabilidade de falhas muito grande devido ao maior, cansaço. IPI, você falou IPI? IPI é equipamento de proteção individual. E também tem o EPC, que é equipamento de proteção coletiva. Né? Olha, isso. Legal. E dá acidentes, né? Já está comprovado estatisticamente que estresse, cansaço, falta de atenção dá acidente, causa acidente, sim. Até em atividades que são repetitivas, se recomenda que os trabalhadores tenham rotatividade para não sofrer acidente. Então, porque o estresse, o cansaço realmente leva ao ato inseguro, que a gente chama, né? Por mais que a pessoa saiba que fazer um certo movimento na rede, passar o braço entre um fio e outro, não pode, ela com o cansaço ela já não consegue mais atinar de não fazer isso e acaba fazendo. E energia elétrica é invisível, né? Só vê depois que sentiu na pele. Que sente na pele. E na maioria das vezes é fatal, né? Porque ou mata ou mutila, ou traz outros malefícios para o organismo, o choque elétrico, né? Enfim. E você estava falando antes também, Simone, sobre o Marcos Medeiros, o eletricista Marcos Medeiros. Ele morreu num acidente de trabalho, não? Isso, uma das matérias está no Linha Viva hoje. Está no Linha Viva, isso. Que é o jornal semanal da Intercel, né? Isso mesmo. O João vai dar um close, please. O que tem o Marcos Medeiros, então? O Marcos Medeiros era conhecido como Índio, né? Um eletricista nosso que sofreu um acidente fatal em 2008, né? Aqui, ó. Na rede. Ele foi comprovado que ele estava com todos os equipamentos de segurança e era um eletricista experiente, era um eletricista muito cuidadoso, mas infelizmente estava sob esse ritmo de trabalho exaustivo que a gente está sofrendo na empresa hoje. Aonde que ele trabalhava? Em que cidade? Trabalhava na Agência Regional de Florianópolis. Aqui mesmo, em Florianópolis? Aqui mesmo. Sofreu um acidente na rede e foi fatal. Isso em 2008? 2008. E agora em 2013? E agora saiu a sentença que a empresa tem que pagar a indenização para a viúva de 100 mil, se eu não me engano, 100 mil reais. Tem aqui no jornal? Tem no jornal. Bom, vai ter que pagar, enfim. O dinheiro também não vai trazer o Marcos de volta, né? Justamente. Inclusive, um dos destaques da matéria é isso aí, né? O dinheiro não traz ele de volta, mas, enfim, a empresa tem que arcar com 100 mil danos. E pensão mensal. E pensão mensal à viúva até a idade do trabalhador completar 72 anos. Por que 72 anos? Quando ele completasse 70? Era quando ele iria se aposentar? É a média de expectativa de vida do plano atuarial da nossa Previdência. Olha, né? E quando saiu essa sentença de ter que pagar 100 mil mais pensão? Foi recente agora. É recente agora? Uhum. O sindicato também que estava agenciando? Sim, a gente que entrou com... Justiça para o Marcos Medeiros, então, né? Descanse em paz. E como é que está o tempo ali, Fernando? Dá tempo de a gente falar ainda sobre a capa aqui do Linha Viva desta semana. Este cara sou eu, e esse cara está com cara de tio Sam. Por que isso? O que está acontecendo agora, essa novela? Essa está sendo tá sendo a novela das trapalhadas do nosso diretor de RI. Né, RI, que são recursos... relação com os investidores, diretor de relação com os investidores. Não é RH, não, é RI, isso mesmo. A gente já trouxe no outro Linha Viva, né? Sim. Que já passou por aqui também, porque ele fez foi também matéria de capa, ele fez uma... Daqui que eu seguro um pouco. Uma caricatura, ele fez um gibi, né? Um gibi, trocando por miúdos, ele fez um gibi. A gente já mostrou na semana passada. Justamente, então... E aqui agora o desdobramento. O que aconteceu? Isso mesmo, o Diário Catarinense publicou numa coluna, né? Falando também do gibi, ele respondeu, né, ao jornal. Diário. Respondeu ao Diário, fez uma carta
E nessa carta ele... Pede desculpas? Não. Ele não, em nenhum momento ele pede desculpa, em nenhum momento ele admite que ele errou, ele se coloca como... Coloca o seu currículo na carta, né? Ele coloca assim, que ele fala inglês, que ele fala isso, que ele fala aquilo. E sabe que fazer ele gibi. sabe fazer gibi, pois é, enfim. E teve uma repercussão muito grande, porque o pessoal deu as respostas também no blog para a carta que ele respondeu, porque em nenhum momento ele é capaz de se colocar que ele errou e, enfim, que ele expôs os trabalhadores, né? Eu não vi que matéria o DC publicou, mas foi elogiando ou criticando? Não, foi criticando. Foi uma matéria curta, criticando. O título era Excesso de Criatividade, falando do gasto que teve de R$ 12.500, que saiu do cofre da empresa para fazer alguns slides e sem autorização dos trabalhadores que apareceram nos slides, né? Mostra o rosto, põe o nome. Meu Deus. E mesmo depois disso, mesmo depois de ser criticado, ele escreve uma carta afirmando que ele fez certo, que ele é um cara que tem um currículo ótimo, ele coloca todos os pontos do currículo dele e alegando que ele tinha sim que fazer aquilo ali, né? Não foi com essas palavras, mas em nenhum momento ele pediu desculpa. Então o jornal dessa semana tá trazendo essa questão do egocentrismo do diretor, né? Que em nenhum momento teve a humildade de admitir que errou, que expôs os trabalhadores e, ao contrário, ficou se ressaltando. Então, o pessoal fez uma brincadeira, fez uma paródia com a música Esse Cara Sou Eu, sim, né? Para ressaltar essa... não é a letra do Roberto Carlos, não é a letra, paródia. não, é uma paródia. O herói esperado por toda a Celeste, que do trabalhador ele não é amigo, suas ideias são um perigo, esse cara sou eu. Eu não reconheci que não é a letra do Roberto Carlos, porque nem essa eu conheço, viu, Simone? Mas, enfim, então ele está vendo isso hoje, que estão repercutindo ainda a história dele. Quem sabe daqui a uma semana ele lança uma cartilha pedindo... Quem sabe, né? Vamos ver quais são os próximos desdobramentos das trapalhadas do diretor de RI. Tá bom. E para fechar, o Linha Viva é distribuído aonde mesmo? O Linha Viva é distribuído em toda a base de Sinergia, né? Celesc, Eletrosul, Tractibel, cooperativas de energia, semanalmente. E também por nós, né? E pelos outros sindicatos também, enfim, é toda a base dos eletricitários dos sindicatos que compõem a Intercel. Esse jornal é publicado, assinado pela Intercel, né? Pela Intercel, o isso Linha mesmo. Viva. E quem quiser pegar um exemplar para conhecer, dá para ir direto aqui na sede do Sinergia, né? Sim, a gente fica na Rua Lacerda Coutinho, 149, sempre. Isso, na Chácara de Espanha. Chácara de Espanha. Chique, né? E também está no nosso site, toda semana, o jornal. Está no site, dá para acessar online, bem mais fácil. Tá. www.sinergia.org.br. sinergia.org.br. Visite. Enquanto a gente faz um intervalo aqui com a Simone Regis, que é a diretora de formação sindical do Sinergia, e já volta para a segunda parte desse Floripa em Foco na TV Floripa. A TV que você vê, ouve e sente a diferença. Sinergia, fone 3879-3011. Acesse www.sinergia.org.br. Entregar às empresas o setor elétrico para a iniciativa privada não é só passar de uma mão para outra, não. Imagine, tudo indo bem, o país crescendo, aí de repente eles passam 50% do setor elétrico para as empresas privadas. Um sistema imenso, unificado, organizado, com o país inteiro dependendo dele. E tem gente que acha que é só chegar e dizer, passa para cá. Não renovar as concessões agora pode gerar um caos bem difícil de passar. Se informe, não deixe passar batido. Se der errado, você sabe quem paga a conta, não é? Aceito.
Olhando desse ponto de vista, o que está acontecendo no Brasil? Toda notícia depende de quem conta. Assine Brasil de Fato. Uma visão popular do Brasil e do mundo. Sinergia, fone 3879-3011. Acesse www.sinergia.org.br. Muito bem. Porque daí é da Intercel, né? Ah, é da Intercel. Toda Intercel trabalha. Já voltamos com o Floripa em Foco ao vivo do Sinergia, que acontece ao vivo toda quinta-feira a partir das 2h30, né, Simone? E a reapresentação do Floripa em Foco é todo dia a partir das 22 horas. À tarde ao vivo e à noite a reapresentação. Aliás, à noite dá mais audiência do que no ao vivo, né? Porque, enfim, o horário. A pessoa tem mais tempo. Tem mais tempo. Nesta semana, no Floripa em Foco do Sinergia, estamos conversando com a diretora de formação sindical do Sinergia, a eletricitária Simone Regis, que, aliás, fica muito simpática no vídeo, né? Obrigada. Põe ali, Fernando, põe a nossa simpática Simone, olha só, e sorrindo ainda, maravilhoso. Quando largar o Sinergia, vem ser apresentadora conosco aqui. Né? Então tá bom, agradeço o convite. E você é diretora de formação sindical. Isso. O que faz a pasta de formação sindical para o telespectador saber? Certo. A pasta de formação sindical, ela vai trabalhar tanto com os diretores e representantes sindicais, as habilidades necessárias para estar exercendo a atividade sindical, quanto também com a base em si, as questões inerentes aos direitos, a tudo que for envolver o dia a dia do trabalhador, a gente também pode estar trabalhando com a base na diretoria de formação. Você falou representante sindical. Isso. O que é isso? É um representante eleito? É porque assim, a gente tem a diretoria executiva, que são os diretores liberados que ficam no sindicato, à disposição do sindicato. Isso. São liberados para atuar só no sindicato. Para atuar no sindicato. E nós temos os outros diretores que compõem a diretoria completa do sindicato, né, que são eleitos em assembleia. Uma nominata grande. Que sim, são 22, né, contando com os que estão liberados. E nós temos os representantes sindicais, que são aquelas pessoas que são eleitas no local de trabalho, para representar aqueles trabalhadores ali. Então, o escritório de Biguaçu tem um representante, o pessoal para estar em contato com o sindicato, trazendo a demanda da base. E esses fazem parte da nominata de 22 ou é outra coisa? Não, daí é a diretoria colegiada, que envolve também o Conselho Fiscal, que daí são um total de 52 pessoas. Legal, representando eletricitários da região da Grande Florianópolis, no caso de Sinergia, né? Que é a base do Sinergia, Isso. né? Existem 6 sindicatos. 6 sindicatos de eletricitários no estado de Santa Catarina, Isso né? mesmo. E você, então, é que estava capitaneando esses seminários regionais de formação desses representantes sindicais? Não, esses seminários foi uma proposta da Intercel, né? Em preparação ao Congresso. Ele envolve a diretoria de formação na medida que a gente vai estar trabalhando a metodologia para debater com os trabalhadores, né? Então, também está envolvendo a diretoria de formação, mas foi uma proposição da Intercel de modo geral, para trabalhar com todos os trabalhadores os espaços de representação dos trabalhadores. E uma preparação para os congressos que o Congresso vai ter o ano que vem. Congresso de quê? Congresso dos Trabalhadores da Celesc, o 9º Congresso o ano que vem. Oh, já estão antecipando para o ano que vem atividades? Isso, a gente está fazendo agora os seminários regionais, são 12, né, um em cada região. Já aconteceram ou estão acontecendo? Então, começaram a acontecer essa semana. Ah, está começando agora? Está começando agora. Teve da Agência Mafra. Regional de Florianópolis, teve de Joaçaba, Criciúma, Lages, Tubarão e isso, Floripa. Legal. E hoje está sendo em Mafra? Isso mesmo. Quem é que está lá? Ai, fazendo. Bom, é o sindicato lá da região de Mafra. Não, é porque a gente trocou, a gente fez equipes multi, tá? Certo. E daí tem pessoal de vários sindicatos, todos os sindicatos atuando em todas as bases, né? Legal. Aí só se eu pegar a escala. E eu estou vendo aqui no Linha Viva, que é o 9º Congresso dos Empregados da Celesc, que vai acontecer em 2014. E até lá você está se ocupando com outras atividades, Simone?
Sim, sim, porque até Com certeza, né? O Congresso ele é uma atribuição dos 6 sindicatos, né, da Intercel. Eu sou diretora de formação do Sinergia, né, e a minha pasta ela está trabalhando a formação. Dos dirigentes sindicais, esse ano a gente está focando nos dirigentes. Por quê? Era uma coisa que a gente já vinha sentindo, que a base pede a renovação, que venham diretores novos e tudo isso. Foi uma das coisas que eles trouxeram num dos seminários que a gente fez, né? E o que acontece? A nossa diretoria esse ano está se ocupando justamente dessa formação, porque quando tu traz pessoas novas para trabalhar no sindicato, essas pessoas não estão cientes da história do sindicato, da luta sindical no Brasil, da luta operária, né? E elas precisam se apropriar desse conhecimento, saber qual a ideologia sindical, por que a gente... O que embasa a nossa luta? Qual é o papel dos sindicatos? Como é que esses sindicatos estão organizados, né? Então, esse ano a gente está focando, porque tem muita gente nova na diretoria, e a gente está focando essa formação. Então, a gente está trazendo seminários para os dirigentes. Nós estamos trabalhando agora, que está dando um trabalhão, um material que a gente está chamando de apostila, mas não é exatamente uma apostila, porque não é um manual de funcionamento. Um agrupamento, né, de informações. De informações, justamente. Onde a gente está trazendo um pouquinho da história do sindicato, um pouquinho da história das lutas, trabalhando um pouquinho a questão política, para o pessoal estar se apropriando desse conhecimento e poder exercer melhor a atividade dentro do sindicato. Formação sindical, em outras palavras. Formação sindical. Tá fazendo formação. Justamente. E a gente pretende também levar esse material para a base, porque também é interessante que a base saiba, né, um pouco da história do sindicato, já que a gente tem muitos trabalhadores novos e a gente expectativa é que tenhamos mais, porque a empresa está fazendo concurso, né? Vamos positivamente. Já foi? Como é que está o Teve o concurso, ainda não chamaram. 130 eletricistas, a gente pretende que sejam 260 chamados. Depois tem outras áreas para repor. Enfim, vão ter vários trabalhadores novos que não conhecem a história do sindicato. E a gente pretende trabalhar um pouco desse material na base também. E também trabalhar com a base no ano que vem, questão do assédio moral, questão de saúde do trabalhador, para o trabalhador entender que nem sempre é interessante trocar sua saúde por hora extra, né, que também tem o outro lado. Então, a nossa diretoria está trabalhando nesse sentido. Eu acho que a gente, Simone, tem a sorte e a felicidade de ter uma audiência que mais ou menos sabe, tem consciência do papel e o que é um sindicato. Mas vai na rua, assim, para lá na Praça 15 e conversa com as pessoas, muitos mais de 50%, com certeza, não sabe qual é o papel do sindicato. Justamente, e é um papel muito importante, né? Importante. Se as pessoas soubessem o que elas iriam querer militar no sindicato também. Com certeza. Militar. E o nosso papel, claro, do sindicato de modo geral, mas a diretoria de formação acaba encabeçando um pouco isso, né? De levar essa informação para a base de modo geral, que às vezes a pessoa chega na empresa, tem vários direitos ali, ela não tem consciência de onde que se conseguiu aqueles direitos que ela está usufruindo naquele momento, né? Então, levar um pouco, não para engrandecer, foi o sindicato que conseguiu, mas para ela entender que a gente só consegue alguma coisa quando a gente está unido, enquanto categoria. Então, essa é a ideia da nossa diretoria também. O sindicato é formado pelos trabalhadores, para os trabalhadores, com os trabalhadores, né? Existem também as associações recreativas de cada empresa, né? Mas o sindicato tem o papel de defender os interesses da categoria dos trabalhadores, né? Pode se juntar também com a entidade filantrópica, a entidade recreativa da empresa, mas o sindicato tem papéis bem específicos, né? E que também não é fazer assistencialismo, dar barbeiro, dar cabeleireiro, essas coisas, como muitos, aliás, tiveram a prática um tempo atrás. Sim, porque foi uma fase, né, do sindicalismo até na época da ditadura que que não se tivesse o que fazer, mas era meio complicado, não se podia atuar abertamente, né? Então se passou por essa fase do assistencialismo, mas ela, graças a Deus, já foi vencida. Né? E tem gente que nem sabe que houve um golpe e um regime militar no Brasil, né? O que é mais estarrecedor. Realmente. Conversamos com a Simone Regis, que é então a diretora de formação sindical do Sinergia, aqui no Floripa em Foco do Sinergia, que acontece sempre às quintas-feiras, 2h30 da tarde, com reapresentação exatamente das 22 às 22h30
toda quinta-feira. A gente conversou sobre a Celesc estar indo hoje, quinta-feira, dia 6 de junho, assinar no Ministério Público do Trabalho um ajuste de conduta sobre uma reclamação de excesso de horas extras. Falamos também não falamos da reunião de operadores. Vamos falar na próxima, então, os operadores à distância dos equipamentos da Celesc. Houve uma reunião em Lages, né? Isso, aham. Mas esse vamos deixar, então, para outra. Não vai dar tempo de falar, então tá bom. Uma notícia, de certa forma, boa, né? É que saiu agora em 2013 a indenização da viúva do Marcos Medeiros, que em 2008 sofreu um acidente de trabalho. Ela vai receber R$100 mil e ainda pensão até que o Marcos completasse a idade de 72 anos, né? Demos ainda um pitaco no jornal, que está na capa do Linha Viva, que sai toda quinta-feira, e falamos ainda de vários assuntos transversais, né, Simone? Faltou mandar um abraço para quem você gosta, para a gente fechar? Quero mandar um abração lá pro pessoal do Sinergia, que provavelmente está assistindo aí, a Jana e a galera lá. Dá para ouvir eles comemorando já. Legal. Obrigado pela presença. Imagina. Obrigado pela audiência, você, telespectador e internauta da TV Floripa. A TV que você vê, ouve e sente a diferença. Sinergia, fone 3879-3011. Acesse www.sinergia.org.br.